Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso 10. 1 Samuel 15, a partir do verso 10. Eu vou usar a linguagem NVI, a Nova Versão Internacional. A palavra do Senhor diz assim... Não, a partir do verso 10, isso. Desculpa, eu estava no verso errado. Então, o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Uau! Senhor, essa é a tua palavra, e nós te pedimos que a tua palavra fale conosco nessa noite. Na particularidade de cada um aqui, na singularidade que cada pessoa nesse lugar existe, que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor fale conosco, Pai, porque o que nós mais precisamos nesse tempo que vivemos é discernir a tua voz. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito, e oramos em nome de Jesus. Amém. Essa história é famosa. Deus vai executar juízo sobre os amalequitas, e ele convoca então o rei Saul, que tinha sido instituído rei de Israel, para que ele aplicasse o juízo, para que ele destruísse os amalequitas. Vale lembrar, gente, que o Senhor, ele é o mesmo. Hoje ele não age da mesma maneira como ele agia no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, né? E Jesus cumpriu em si toda a lei, e hoje ele tem outros métodos para lidar conosco, graças a Deus. Por aí a gente vai vendo a misericórdia e a graça de Deus sendo renovada sobre nós todas as manhãs, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a causa mesmo de nós não sermos consumidos. Mas o Senhor é o mesmo Senhor, tá, gente? É o mesmo caráter de Deus. Então é importante você ler a Bíblia toda, para você conhecer o seu Pai inteiro. Sai do livro de Salmos e Provérbios, gente. Você não pode ficar lendo Salmos e Provérbios. É maravilhoso, são livros de inspiração, livros de sabedoria, importantíssimos de você ler. Mas tem gente que está 15 anos na igreja, só lê os Salmos e Provérbios. É para ler tudo.
Se você quer conhecer, se você, às vezes, não sei se já aconteceu com você, se interessar por uma celebridade, sobre uma personalidade, né, uma pessoa que passou, mudou a história, você quer ler a biografia da pessoa, você quer saber as coisas que ela viveu, não é assim? Muito mais os filhos de Deus deveriam ler a palavra de Deus para conhecer o caráter do seu Deus. Afinal de contas, é a maneira de nós nos relacionarmos com Deus, é pela sua palavra. A oração é a parte que você fala, e a Bíblia é a parte que Deus fala, e o Espírito Santo te traduz na sua individualidade. Então é fundamental nós lermos a Bíblia, porque é conhecendo a verdade que nós não seremos enganados. É conhecendo a palavra de Deus que nós não seremos seduzidos pelas meias verdades de Satanás. E vale lembrar, Satanás usou as Escrituras para tentar Jesus. E Jesus venceu aquela batalha também com as Escrituras. Então, se Jesus sabia as Escrituras, o que te faz pensar que você não precisa saber? Hashtag fica a dica, tá bom? Então, quando a gente olha para esse capítulo, quando a gente lê os 10 primeiros versículos, a gente pensa, nossa, mas Deus mandou matar todo mundo? Mandou passar o rodo? Mandou. Mas o Senhor nunca mandava passar o rodo antes de mandar o profeta. Antes de mandar avisar. Antes de fazerem conhecidas a sua lei, a sua vontade e a maneira como ele pensava. Só que as pessoas não querem ouvir. Tem gente dentro da igreja hoje que não quer ouvir. É mais fácil a gente se adequar confortavelmente à religião. E na religião a gente mesmo faz as nossas regras, a gente customiza Deus, a gente pega a parte da Bíblia que interessa, que não interessa, a gente deixa para lá. E aí a gente vai assim, vivendo a fé. Só que isso não institui um relacionamento, ok? A salvação é pela graça, mas nós precisamos de desenvolver e crescer em santidade. É preciso a gente entrar na santificação. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. E não tem como você praticar as boas obras, viver em santidade, se você não contempla Deus. Eu falei um pouco disso com as mulheres ontem. Contemplar Deus é o primeiro passo. Obedecer a Deus é o passo seguinte. É preciso obedecer, porque amor é obediência. Quando chega o Dia das Mães, eu não quero cartinhas de amor. Eu não quero falar, mamãe, você é demais, você é espetacular, você é isso, você é aquilo, obrigado por tudo que você faz por mim. E chega no dia seguinte, tô saindo, não vai não, já fui, você não manda em mim. Isso não é amor. A obediência, por isso que a palavra de Deus diz, aquele que tem os meus mandamentos, Jesus disse isso, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então o amor de Deus não é a gente, sabe, cantar as nossas canções de amor aqui. És fiel em todo o tempo. Aí quando você precisa de confiar na fidelidade de Deus, quando as coisas não saem do jeito que você queria, aí você não confia tanto. Em todo tempo tu és tão bom. Ele é bom em todo tempo. Mesmo quando a coisa está feia para o nosso lado. Ele é bom, a essência é essa. E nós temos que confiar que Deus é esse Deus constante e fiel, mesmo quando as circunstâncias são incompreensíveis aos nossos próprios olhos. E seguir obedecendo a esse Deus, confiantes nesse amor. Saúl tinha um jeito diferente de fazer as coisas. E aqui nesse episódio, a gente vê tantas coisas acontecendo que vêm para nós de um jeito diferente. Olha aqui algumas coisas eu queria destacar nesse texto. O Senhor fala com Samuel, o mesmo que ungiu Saúl como rei. Fala assim, eu me arrependi de ter colocado Saúl como rei, porque ele insiste em me desobedecer. Ah, Helena, mas Davi também desobedeceu. Davi também pisou na bola. Você acha que ele estava obedecendo a Deus quando ele pegou a Betseba? Não, gente, a diferença de Davi e Saúl era justamente essa. Saúl transferia a responsabilidade. Saúl se esquivava da culpa. Não, eu obedeci. Eu só trouxe o rei. O Senhor mandou exterminar tudo.
Acaba com tudo, termina com tudo. Eu não quero boi, não quero gado, não quero nada, acaba com tudo. Passa o rolo compressor, encerra esse capítulo. E ele foi lá, e pareceu bem aos seus próprios olhos, ele fazia a escolha daquilo que ele ia destruir ou não. E ele não obedece ao Senhor. E quando Samuel vem confrontar, é tão interessante que o texto, Deus fala para Samuel, vai lá e avisa para ele, que eu não quero mais ele como rei. E aí, a Bíblia está falando para a gente que no verso 12, Samuel, ainda no verso 11, Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Ele ficou irado certamente com Saul, não acredito que Saul pisou na bola. Mas clamou a noite toda, eu fico imaginando, Senhor, não Senhor, dá mais uma chance Senhor, dá mais uma chance para o Saul, porque o clamor, ele é petição. Então eu fico imaginando, como a Bíblia está usando essa palavra aqui, clamou a Deus a noite toda, eu fico imaginando que ele ficou intercedendo em favor de Saul. Mas quando ele levantou e falou, de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram, olha que interessante, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Gente, quando o homem desobedece a Deus, ele entra por um caminho de desobediência, ele começa a fazer o que ele prefere. Ele começa a crescer no seu próprio conceito. Ele se acha muito bom para definir o que ele acha certo. E foi esse o caminho que Saul inaugurou. É tanto isso que ele foi lá. Ele estava se achando. Construiu um monumento em sua própria honra. Não foi em honra do Senhor que ele construiu o monumento. Foi porque ele estava se achando. E é tão interessante que quando Samuel encontrou Saul, disse, verso 13, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? E que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo, sendo que o Senhor mandou você destruir tudo? Respondeu Saul, os soldados. Ele era o comandante, ele era o rei. Se alguém sob a minha liderança comete um erro, a responsabilidade é minha, porque eu que estou na liderança. Essa é uma outra evidência daquele que não obedece à palavra do Senhor. Ele sempre está julgando a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. A igreja é muito fria, muito seca. Aqueles irmãos são tudo metidos. Ninguém me dá atenção. Ó vida, ó céu, ó azar. Ninguém me acolheu, ninguém me cuidou. O perebe em pessoa. E aí você acaba transferindo para outras pessoas uma responsabilidade sua. Essa era a diferença entre Saul e Davi. Davi, quando você pisou na bola, quando Natan fala para ele, você é esse homem. Davi, na mesma hora, pequei contra o Senhor. Quando você lê o Salmo 51, você vai vendo Davi se lamentando pelo seu próprio pecado. Ele não se esquiva, ele não coloca a responsabilidade em ninguém, ele chama para si, ele aceita a correção. Essa é a diferença entre esses dois homens que podem nos ensinar tanto. Ele respondeu, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas peraí, o Deus de Samuel não era o Deus de Saul? Por que ele fala isso? O teu Deus. Gente, há só um Deus. Não tem esse negócio de o teu Deus, o meu Deus. Há só um Deus. Ou ele reina ou ele não reina. Aí é que está a diferença. Ou ele é rei sobre você e senhor da sua vida, ou você afasta-se de Deus. Não permite a liderança de Deus sobre você. E essa palavra de Saul vem como uma revelação, um sintoma. Realmente o Senhor não era mais o Deus de Saul, porque ele estava tomando as suas decisões, a revelia daquilo que Deus havia dito para ele fazer. Samuel disse, olha que interessante. Aí ele fala, para sacrificarem o Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto. Gente, glória a Deus.
Glória a Deus por uma liderança que tenha coragem de mandar a gente calar a boca. Glória a Deus. Ô, gente, você tem alguém que te corrige? É um servo, uma serva de Deus? Seja grato. É melhor você ser corrigido e aquilo ficar agarrado nas suas... Difícil de se engolir. Mas aquilo ser remédio para a sua alma e te impedir de entrar por um caminho de desobediência, do que ficar sempre alguém te alisando, te encebando. Ai, você é tão maravilhoso, você é um líder poderoso, você é um músico brilhante. Sabe, gente, cuidado com os bajuladores. Talvez essa tenha sido uma pedra de tropeço para Saul. Eu já vi pessoalmente bajuladores destruírem ministérios. Porque a pessoa começa a ouvir, ela está errando, ela está tomando um caminho diferente do que a palavra do Senhor orienta, começa a falar besteira, começa a fazer besteira, mas sempre tem um bando, desculpe a palavra, de puxa-saco ao redor. Um bando de bajulador. Ai, ele é tão lindo, nossa, ele é tão ungido. Que ungido coisa nenhuma. Está indo contra a Bíblia, está indo contra a palavra de Deus, está falando besteira. E olha, graças a Deus que nunca faltou gente para me corrigir. E eu ainda tenho os meus. E eu falo com eles, por favor, se vê eu fazendo besteira, pelo amor de Deus, me chama e fala como Samuel falou, fica quieto, cala a boca, escuta o que eu tenho para te dizer. A gente precisa de pais espirituais, mas não só pais espirituais, sabe, que fica guru. Pai espiritual é diferente de guru. Muito crente que quer o guru, gente para consultar. E aí, pastor, eu compro a casa ou não compro a casa? Ô pastor, eu namoro com a menina ou não namoro com a menina? Sabe como? Tem umas coisas que você tem que... Vai falar com o Espírito Santo, vai pedir direção para Deus, sabe? Mas pais espirituais são aqueles que têm um bom conselho de acordo com a palavra de Deus. E ele te responde com a Bíblia. Ele não te responde com a opinião dele. Ele fala, vamos lá. Né, Michele? Edmeia Williams. Ela responde, ô mestra, escuta aqui, isso assim, ela responde com a Bíblia. Ela pega e sempre cita um exemplo da Bíblia, e isso é tão importante. E se ela não citar um exemplo da Bíblia, você vai ver um princípio bíblico, evidentemente ali, pulsando diante de você. E ele fala para ele, fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Isso é profeta mesmo. Esses profetas, veja que te digo, é filha muito amada. A Bíblia fala a mesma coisa, me conta uma novidade. Mas a gente caça os profetas que falam, né? Ai, você é lindo, você é maravilhoso, você pode. A manivela emocional, sabe? Que fica... Gente, quando a gente se encontra com o Senhor e tem um relacionamento com Ele, Ele te constrói de novo. E Ele te encoraja, Ele te levanta, Ele te enche de fé e de esperança, a despeito de qualquer circunstância. E não é uma coisa que você encontra em si mesmo. É uma coisa que vem do fluir de Deus sobre a sua vida. Vem dele, Ele é a fonte de onde você extrai esperança, poder, alegria, paz, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio. O Espírito quer florescer e frutificar na sua vida. Mas isso é precedido por obediência. Embora pequeno, aí ele falou, né? Eu direi a você o que o Senhor me falou. Ele fala, dize-me. E Samuel diz, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. Embora pequeno aos seus próprios olhos. Cuidado você que vive aí falando, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Isso pode parecer humildade, mas é a outra face do orgulho. A falsa humildade é letal. Que a gente é só da boca para fora, é só da aparência. Ou então aquela auto-rejeição. É pereba. O Senhor precisa curar essa ferida. E aí você fica, eu sou pequeno, eu não sou nada, eu não posso nada. Saul era assim. Ele se achava pequeno aos seus próprios olhos, embora ele fosse maior do que todo o povo de Israel, do ombro para cima. Ele era alto, ele tinha postura de rei, e foi por isso que ele foi escolhido. Mas aos olhos dele, ele era pequeno. Que antagonismo, né?
Ele era grande, mas aos seus próprios olhos, ele era pequeno. E isso pode ser uma ferramenta nas mãos de Satanás. Porque o que acontece? Quando a gente começa a se ver muito pequeno, ou muito coitadinho, o vitimismo toma conta da nossa vida. Se você ganha um banquinho, você se sente um Deus. Uau, agora eu sou poderosa na terra. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Agora minha vitória tem sabor de mel. Toma muito cuidado. Gente, o Senhor é o centro radical de todas as coisas. Ele é equilíbrio perfeito. E esses extremos, todo extremo é beirada. E a pessoa, aqueles que eu faço, eu aconteço, eu mando, eu tenho talento, eu tenho vigor, não depende de ninguém. E do outro lado, vida, céus, azar. Cuidado. Porque Samuel falou claramente para Saul: você, que era pequeno aos seus próprios olhos, se tornou o líder das tribos de Israel. Não foi isso que aconteceu? E o que você fez com o poder que Deus te deu? Foi lá e ergueu um monumento em sua própria honra. Esse vitimismo, ele é a outra face do orgulho. E Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. E nós não somos humildes na nossa natureza. A nossa natureza não é humilde. Muitas vezes a gente tem uma aparência de humildade para a gente conseguir alguma coisa. E quando você achar, não, Helena, eu sou humilde, já perdeu. Porque tem uma qualidade que a gente nunca vai identificar na nossa vida. E o dia que ela foi identificada, não é verdadeira, é fake. Está aí uma qualidade que só o Senhor pode falar. Pode vir, servo bom e fiel, humilde, né? Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para vocês encontrarem descanso para suas almas. Por isso que a gente está tão agitado, a nossa alma é atribulada, porque nós não somos humildes. Eu costumo dizer que eu estou no caminho, eu estou perseguindo a humildade de Cristo. Eu peço para Ele todo dia: Senhor, me dá um coração como o teu, me faz humilde, Senhor. Me dá o seu olhar, me dá um coração quebrantado. Não me deixe entregue, Senhor, à arrogância, à inclinação arrogante do meu coração humano. Não me deixe entregue, Senhor. Porque a gente gosta de status, a gente gosta daquilo que atribui, sabe, agrega valor. A maneira como a gente se veste, a maneira como a gente posta as coisas nas redes sociais, mostram como ainda a gente está cheio de orgulho. E eu não estou dizendo que humildade é andar de chinelinho de dedo, não. Que eu já vi muita gente de chinelinho de dedo, com a roupa toda esfarrapada e com o coração soberbo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que a humildade de Cristo, ela só pode ser forjada em nós conforme a gente se expõe à sua santidade e grandeza. E o Espírito Santo trabalha e forja em nós essa humildade. Através, às vezes, de situações difíceis. Ele vai nos ensinando a calar, a recuar, a não ter que provar nada. Que o Senhor nos ajude. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Eu fico imaginando que Samuel olhou para aquelas ovelhas gordas, bonitas, aquele rebanho próspero. Mas como é que eu vou destruir isso, gente? Saul falou: como é que eu vou destruir isso? Está bonito. Quantas coisas bonitas na nossa vida precisam ser destituídas. Quantas coisas que são agradáveis aos nossos olhos, aos nossos sentidos, estão ocupando o lugar de Deus no seu coração, estão te levando pelo caminho da desobediência.
Você não tem tempo mais para Deus, para contemplar a Deus, para estar à roda da mesa, para discipular os seus filhos. Você quer fazer como Saul, transferir a responsabilidade para a escola dominical, para a igreja. Por quê? Porque você tem que trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais de dinheiro, para dar para os pés dos seus filhos tênis de marca? Enquanto o coração deles está sendo marcado por Satanás? Corrompido por Satanás? Você precisa de trabalhar um pouco mais para ter um pouco mais de dinheiro para o seu filho ganhar um celular de última geração? Para acessar muito mais impiedade e ser muito mais moldado pelo Deus desse século? O que é bonito que está ocupando o nosso coração e os nossos olhos e nos levando para o caminho da desobediência? A ponto da gente proteger o que Deus mandou a gente destruir. Não, mas não é assim, Helena. Não é assim. Essa é a mentalidade do mundanismo. Não tem nada a ver uma frase que deve estar em neon, na porta do inferno. Não tem nada a ver. E disse Saul no verso 20, mas eu obedeci ao Senhor. Olha isso aí. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas. Que história é essa? Quem mandou você trazer o rei? Ele tinha que ser o primeiro a ser morto. É ele que liderava toda essa impiedade. Você traz Agag para quê? O próprio Samuel teve que dar cabo de Agag. E ele vai se justificando, se justificando. E aí Samuel diz, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. O orgulho não obedece. O orgulhoso não se dobra. Ele argumenta, argumenta, argumenta. A autossuficiência não obedece. Eu me basto, eu sei, já me disseram, eu já estudei, eu já vivi isso, comigo isso não vai acontecer, eu consigo, eu faço, eu vou, eu aconteço. A autossuficiência, a independência não obedece. A teimosia, a obstinação não obedece. Mas o nosso exemplo é Cristo. Nós não somos cristãos? Nós não somos cristãos, gente? Cristãos são imitadores de Cristo. Cristo é o nosso principal padrão. É Ele que molda a nossa fala, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de tratar o outro, a nossa maneira de respeitar pai e mãe, a nossa maneira de tratar as pessoas que nos servem, que trabalham para a gente, aquelas que estão ao nosso lado e que convivem com a gente ombrando na jornada, seja no trabalho, seja na igreja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. A autoridade de Jesus fluiu da obediência e da humildade. Mas a gente quer ser grande na terra. A gente está sendo moldado pelas ideologias desse século e não pela vida de Cristo. Quando a gente olha para a história dos pais da fé, Enoque,
Noé, Abraão, eles não tiveram um episódio, uma epifania de fé. Eles andaram com Deus. Enoque andou com Deus. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6:9. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Noé, Abraão, Enoque andaram com Deus. E você? Será que a gente está vivendo episódios de fé? Saul viveu um episódio, mas não permaneceu obedecendo, caminhando em obediência. Caminhar com Deus demanda obediência, porque quem não obedece é rebelde. E rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. E Deus não coaduna com o pecado. Ele não anda junto. Se torna amigo de Deus quem caminha em obediência. Será que a gente está caminhando em obediência, gente? Ou será que a gente está vivendo episódios de fé? A gente vem na igreja, fica feliz, igual aqueles bonecos infláveis, sabe? De posto de gasolina. A música é boa, o louvor é bom. A palavra foi maravilhosa. Aí chega na segunda-feira, vem a primeira adversidade. Não é essa a vida que Deus tem para nós. Jesus veio, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E a vida em abundância, gente, não é a vida apenas que você recebe muito, não. Às vezes a gente pensa a palavra abundância, que nada vai te faltar. Não, abundância é aquilo que transborda. A vida em abundância, ela transborda a vida. Onde você vai, você transborda a vida. Você transborda alegria, você transborda fé, esperança, amor. Onde você chega, você é uma luz pulsando. Onde você chega, você é esperança. Você é a solução de problemas e não parte dos problemas. Você é aquele que chega para levar esperança às pessoas, levantar o abatido. É isso que Deus tem para nós, gente. Que a gente tenha uma vida transbordante. Mas para a gente transbordar, a gente tem que estar cheio. Mas não cheio de nós mesmos. Cheios do Senhor. Que o Senhor nos ajude a andar com Ele. A caminhar com Ele na vida ordinária, na vida comum. Na faculdade, nos estudos. Que seja para a glória de Deus. Você está se formando para a sua própria vaidade? Para erguer um monumento para você mesmo? Ou para que você seja uma ferramenta afiada, onde nem tantos vão entrar. Onde as pessoas vão te dar ouvido pelo título que você tem, pela formação que você tem, e você vai ter autoridade para poder falar de Deus sem ser chamado de louco. Porque crente é taxado como burro, ignorante. Conhece Deus porque não restou nada para ele. Mas quando tem alguém da academia que estudou, que se formou e continua sendo fiel e amando o Senhor, ele é um evangelista num campo extremamente necessitado. Então, se nós temos jovens aqui estudando, se formando, estuda mesmo, e se forma mesmo, e se torna o melhor. Mas ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ame ao Senhor acima dos seus títulos. Ame ao Senhor. Você é a porta, você é a chave, você é a pessoa que Deus quer usar nesse campo missionário tão necessitado que é a academia. Se você está limpando casa, seja uma bênção na casa que você limpa. Esses dias eu escutei um testemunho de um casal que limpa casas aqui nos Estados Unidos. Eles já fazem isso há muitos anos. Eles entraram na casa de uma bruxa. Desculpa, gente, meu tempo já passou, mas aguenta só mais um pouquinho. Eles limpam a casa na casa de uma bruxa. E lá no sul tem uma faculdade mesmo de bruxaria. Faculdade. Um curso institucionalizado mesmo. Então, tem a faculdade de bruxaria. E essa pessoa serve na casa de uma bruxa. Ela limpa a casa de uma bruxa. Ela estuda bruxaria, ok, gente? E aí, a bruxa chegou em casa, e aí é o casal que limpa. E o marido limpa, e eles cantam, adoram, oram, consagram. Senhor, toma conta dessa casa, toma conta dessa família, entra com a sua luz nessa casa. E ele limpou o vidro com produto normal.
Ela entrou em casa e falou assim, quando ela olhou para o espelho, disse: o que vocês fizeram com o meu espelho? O que vocês fizeram com o meu espelho? O que vocês fizeram com o meu espelho? Nada, só limpamos. Não, vocês fizeram alguma coisa. Tem um brilho nesse espelho que eu não consigo olhar para ele. Aí foi para o quarto e se trancou lá, não saiu mais. Aí eles olharam para o outro: o que você passou no espelho? Nada. Passei o que eu sempre passo. Ela só pode estar vendo a luz de Jesus lá no espelho. No outro dia ela saiu e falou assim: que perfume é esse? Que perfume é esse? O que vocês passaram na casa? Os mesmos produtos de sempre. Não, vocês usaram alguma coisa nova. Me mostra tudo que vocês usaram. Saiu abrindo as tampas e cheirando. Que perfume é esse? Que perfume maravilhoso. Eu quero saber que perfume é esse, que agora eu só vou comprar esse. Eles olharam para ela: nós não compramos nada novo. Nós compramos os seus produtos que você já usou. Não, vocês não estão sentindo? Que cheiro maravilhoso, ele não estava aqui. Depois da limpeza é que ele está aqui. E aí, aquele moço falou para ela: olha, só se for o perfume de Cristo. Porque onde a gente anda, a gente exala esse perfume. Pode ser que você tenha recebido a capacidade de sentir o perfume daquele a quem servimos. Essas coisas, a gente não precisa de ver resultado. São oportunidades da mensagem ser semeada. Nós somos semeadores. Quem dá o crescimento é o Espírito de Deus. Quem convence é o Senhor. Mas onde você estiver, obedeça. Caminhe em obediência. Não erga monumentos em sua própria honra. Se você tem problemas com a sua autoestima, esse é um lugar vulnerável. Você precisa ser curado para Deus usar você naquilo que Ele quer que você faça. Eu era essa pessoa, pequena aos meus próprios olhos. Mas primeiro o Senhor teve que me curar, para Ele poder me usar, para que eu entendesse que a glória é toda dEle. Mas eu não sou uma coitadinha, porque eu sou filha de Deus. Eu não sou uma vítima. Eu fui amada profundamente, resgatada. Um alto preço foi pago pela minha vida. E eu quero viver cada um dos meus dias para honrar esse preço inestimável que eu recebi e que foi pago por mim. Feche os seus olhos. Que em nome de Jesus, meus irmãos, o exemplo de Saul nos ensine. Saul perseguiu Davi por vários anos. E Deus não afastou Saul de Davi. Porque Davi precisava de aprender a não confiar em si mesmo. A não ser nem pequeno demais, nem grande demais aos seus próprios olhos. Davi precisava de aprender a confiar plenamente em Deus e caminhar em obediência. Saul foi à faculdade de Davi. Ele cometeu outros erros, mas não os mesmos erros que Saul. Que em nome de Jesus, o Senhor jogue luz hoje nos nossos corações para que a gente não erga monumentos em nossa própria homenagem. Quando a gente fala das nossas muitas qualidades, quando a gente expõe a nossa vitória e as nossas bênçãos livre e abundantemente nas redes sociais, que mensagem a gente está passando? Que a gente não queira conquistas para que o nosso nome se torne notório. E que o Senhor seja o nosso Deus, não o Deus daqueles que são profetas sobre nós. Que o Senhor seja o seu Deus, não o Deus do pastor Marcelo, o Deus da Jussiara, o Deus da pastora Micheline, do pastor Hildo, seja o seu Deus. Que você tenha uma vida de obediência diante dele. E eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, não poupe aquilo que parece precioso aos seus próprios olhos, mas que você sabe que o Senhor já disse que não é seu.
Não conserve, não idolatre aquilo que o Senhor já mandou você abandonar. Porque isso é caminho de morte e destruição para a sua vida. O Senhor se agrada de obediência. Nem beleza, nem status, nem poder impressionam o Deus que fez todas as coisas. Que Ele nos ajude pela sua graça e misericórdia. Senhor, nós estamos diante de Ti. E nosso coração fica totalmente exposto diante do Senhor que tudo vê. Nós podemos esconder dos nossos irmãos, da pessoa que está do nosso lado, até do nosso cônjuge. Mas do Senhor, nós não podemos esconder coisa alguma. E ó Deus, afasta de nós a porção de Saul. Afasta de nós, Senhor. Queremos impressionar. Queremos ser honrados. Queremos erguer monumentos para nós mesmos. E ensina-nos a obedecer com a mesma obediência de Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E foi por isso que o Senhor o exaltou soberanamente. Trabalha naquilo que o Senhor precisa trabalhar em nós. E afasta de nós esse coração vaidoso e arrogante, desobediente. Nós queremos te amar, te obedecendo. Te adorar, te obedecendo. E não apenas com as nossas canções e camisetas estampadas. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito. Nós clamamos a Ti. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito. Que o caráter de Cristo seja forjado em nós dia após dia. E que o bom perfume do Senhor seja sentido através da nossa obediência. Em nome de Jesus. Amém e amém.